Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ele contratou uma babá sem ver o rosto, mas bastou um gesto para sentir o passado pulsar. Ela não era uma desconhecida. Era a mulher que ele amou e perdeu. Agora, um segredo escondido por anos ameaça tudo o que resta em sua vida. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva batia contra as janelas da mansão com uma insistência que parecia ecoar os pensamentos de Tomás Bernardes. Aos 46 anos, ele havia aprendido a interpretar os sinais da natureza, como um vinteiro experiente lê as nuances de uma safra. Aquela tempestade de março, que varria os vinhedos do Vale dos Vinhedos com uma fúria quase selvagem, trazia consigo algo mais do que apenas água para as parreiras. Trazia mudança. Sentado em sua poltrona de couro na biblioteca, Tomás observava as gotas escorrendo pelo vidro enquanto segurava uma taça de seu próprio Cabernet Sauvignon. O vinho, da safra de 2015, havia sido premiado internacionalmente, mais uma conquista que deveria enchê-lo de orgulho. Mas orgulho era um sentimento que há muito tempo havia se tornado estranho para ele. Desde que Mariana morreu 7 anos atrás, sua vida se resumia a 2 coisas: Clara, sua filha de 15 anos, e a vinícola Bernardes, império familiar que comandava com mão de ferro há mais de uma década. O som de passos descalços no corredor o tirou dos devaneios. Clara apareceu na porta da biblioteca, ainda de pijama, os cabelos castanhos desarrumados pelo sono. "Pai, você não vai dormir?" perguntou ela, aproximando-se com aquela preocupação prematura que o fazia se sentir culpado. Aos 15 anos, Clara já demonstrava uma maturidade que deveria ser desnecessária. Tomás sabia que era culpa sua, ou melhor, culpa da distância emocional que havia criado após a morte da esposa. "Já vou, filha. Só estou terminando uns papéis." Mentiu porque não havia papéis sobre a mesa, apenas seu vinho e os fantasmas que pareciam se materializar nas noites chuvosas como aquela. Clara se aproximou mais, e Tomás sentiu o perfume suave do shampoo, infantil que ela ainda insistia em usar, como se quisesse permanecer criança para sempre. Talvez fosse seu modo de protestar contra a responsabilidade excessiva que ele, sem querer, havia colocado sobre seus ombros. "Pai, sobre a viagem para São Paulo," ela começou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa. "Eu realmente preciso ficar aqui? Dona Alzira disse que pode cuidar de mim, mas você sabe como ela fica confusa às vezes." Tomás suspirou. A viagem para São Paulo era inevitável. Os investidores japoneses que queriam comprar uma participação na vinícola não aceitariam mais adiamentos, e ele precisava estar lá pessoalmente para fechar o negócio. Era uma oportunidade que poderia expandir a marca Bernardes para o mercado asiático, algo com que sonhava há anos. Mas deixar Clara sozinha, mesmo que por apenas uma semana, o deixava inquieto. Dona Alzira, a governanta que cuidava da casa há mais de 20 anos, estava ficando velha. Seus esquecimentos se tornavam mais frequentes, e embora seu coração fosse do tamanho do mundo, Tomás não se sentia confortável deixando a filha sob seus cuidados exclusivos. "Clara, você sabe que é importante. Esse negócio pode..." Ele começou, mas parou ao ver a expressão dela. Não era medo ou birra, era resignação. A mesma expressão que via no espelho todas as manhãs. "Vou encontrar uma solução." Na manhã seguinte, Tomás estava em seu escritório quando Dona Alzira bateu na porta. A mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, carregava uma bandeja com café e pão de açúcar, mas sua expressão era de quem tinha algo importante a dizer. "Seu Tomás sobre a menina Clara e sua viagem." Ela começou colocando a bandeja sobre a mesa de mogno maciço que dominava o centro do cômodo. "Eu tenho uma sugestão." Tomás ergueu os olhos dos contratos que estava revisando. "Diga, Dona Alzira." "Minha irmã Conceição trabalha numa agência em Porto Alegre. Não é dessas agências comuns, não.
É uma empresa séria que fornece acompanhantes especializadas para famílias como a nossa. Pessoas discretas, com referências impecáveis. A palavra acompanhantes fez Tomás franzir o senho. Que tipo de acompanhantes? Babás, governantas, cuidadoras. Gente preparada para lidar com famílias de posses, que valoriza a privacidade. Dona Alzira se aproximou, baixando a voz como se estivesse revelando um segredo. A Conceição disse que eles têm uma moça disponível, muito qualificada, experiência com adolescentes, e o melhor, pode começar ainda esta semana. Tomás hesitou. Não gostava da ideia de estranhos em sua casa, especialmente quando se tratava de Clara. Mas as opções eram limitadas e o tempo estava se esgotando. Ela tem referências? Perguntou, já se sentindo derrotado pelas circunstâncias. Impecáveis. A Conceição disse que ela trabalhou para uma família muito importante de Florianópolis. Pessoas discretas como nós. E ela pode vir hoje? À noite? Pode sim. A Conceição já conversou com ela. Disse que ela está ansiosa para começar. Tomás assentiu contra todos os seus instintos. Normalmente ele entrevistaria pessoalmente qualquer pessoa que fosse trabalhar em sua casa, especialmente alguém que ficaria próximo de Clara. Mas a urgência da situação e a confiança que depositava em Dona Alzira falaram mais alto. Está bem, mas quero que você esteja presente quando ela chegar, e quero conhecê-la pessoalmente antes de confirmar qualquer coisa. Claro, seu Tomás. A Conceição disse que ela chega por volta das 8 da noite. O resto do dia passou numa névoa, de ansiedade e preparativos. Tomás tentou se concentrar nos relatórios da vinícola, mas sua mente estava dispersa. Às 6 da tarde, decidiu tomar um banho e se vestir adequadamente para receber a nova funcionária. Escolheu uma camisa social azul marinho e uma calça de sarja preta. Nada muito formal, mas que transmitisse seriedade. Clara estava animada com a novidade. Durante o jantar, não parou de falar sobre como seria ter alguém novo na casa. Alguém que talvez pudesse levá-la ao shopping em Caxias do Sul ou ao cinema em Bento Gonçalves. Tomás a ouvia com um meio sorriso, tentando não demonstrar sua própria apreensão. Pai, você acha que ela vai gostar de mim? Clara perguntou, brincando com o espaguete no prato. Como não gostaria? Tomás respondeu, tocando suavemente na mão da filha. Você é uma menina maravilhosa. Às 8 horas em ponto, o interfone tocou. Tomás estava na sala, fingindo ler um livro sobre vinicultura, quando ouviu o som do portão elétrico se abrindo. Poucos minutos depois, Dona Alzira apareceu na sala, seguida por uma figura que fez seu coração disparar sem motivo aparente. A mulher que entrou em sua sala estava envolta em uma capa de chuva escura, um lenço cobrindo a maior parte do rosto, deixando apenas os olhos à mostra. Óculos escuros completavam o disfarce, mesmo sendo noite. Ela carregava uma pequena mala de viagem e mantinha a cabeça ligeiramente baixa, como se quisesse evitar olhares diretos. Boa noite, Sr. Bernardes, disse ela. E sua voz? Deus, sua voz. Era suave, melodiosa, com um leve sotaque que ele não conseguiu identificar imediatamente. Mas havia algo familiar naquele tom, algo que fez sua pele se arrepiar. Sou Helena Santos. Muito prazer. Tomás se levantou, estendendo a mão automaticamente. Quando ela a tocou para cumprimentá-lo, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele tentou disfarçar o estremecimento, mas não conseguiu ignorar a maciez daquela pele ou o perfume sutil que ela exalava. Era uma fragrância floral, com notas de jasmim e algo mais. Algo que sua memória insistia em reconhecer, mas que sua consciência não conseguia localizar. Desculpe os óculos, Helena disse, notando seu olhar. Fiz uma cirurgia ocular recentemente e ainda tenho sensibilidade à luz. O médico recomendou evitar qualquer claridade forte por algumas semanas. A explicação era razoável, mas Tomás se sentiu frustrado por não conseguir ver seu rosto completamente. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma familiaridade perturbadora que não conseguia explicar. Claro, sem problemas, ele respondeu, tentando manter a voz firme.
Dona Alzira me falou sobre suas qualificações. Você trabalhou em Florianópolis? Sim, com a família Andrade. 3 anos cuidando de 2 adolescentes. Helena mantinha as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Uma postura que demonstrava nervosismo ou talvez apenas educação. Posso fornecer referências, se necessário. Isso pode esperar, Tomás disse, surpreso com sua própria flexibilidade. Normalmente, insistiria em verificar cada detalhe antes de tomar uma decisão. O importante é que Clara se sinta confortável com você. Como se tivesse sido chamada pelo nome, Clara apareceu na sala, curiosa e animada. Ela parou na porta, observando a figura misteriosa de Helena com interesse mal disfarçado. Oi, disse Clara, com sua espontaneidade característica. Você é a nova babá? Helena se virou para a menina, e mesmo com o rosto parcialmente coberto, Tomás pôde perceber um sorriso se formando em seus lábios. Olá, Clara, sou Helena, e prefiro pensar em mim como uma companhia, não uma babá. Você já é grande demais para isso. A resposta pareceu agradar Clara imediatamente. Que bom, eu detesto quando as pessoas me tratam como criança. Imagino. Que sim, Helena respondeu, e havia algo genuíno em sua voz. Aos 15 anos você já tem suas próprias opiniões e interesses. Estou aqui apenas para garantir que você tenha companhia e apoio enquanto seu pai estiver viajando. Tomás observou a interação com crescente curiosidade. Havia uma naturalidade na forma como Helena falava com Clara, como se já a conhecesse há tempo, e a maneira como ela dobrou o guardanapo que Dona Alzira lhe ofereceu para se secar da chuva. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que fez algo em sua memória se agitar desconfortavelmente. Bem, ele disse, limpando a garganta. Creio que podemos considerar isso decidido. Helena, Dona Alzira vai mostrar seu quarto e explicar a rotina da casa. Minha viagem é depois de amanhã, então vocês terão um dia para se conhecerem melhor. Perfeito, Helena assentiu. Senhor Bernardes, posso perguntar quanto tempo durará? Sua ausência? 1 semana, talvez 10 dias, dependendo de como as negociações evoluírem. Entendo. E Clara, você tem alguma atividade especial durante esse período? Escola, compromissos sociais? Clara começou a falar animadamente sobre suas aulas de piano, os treinos de natação no clube e os planos de estudar para as provas do 2º bimestre. Helena ouvia com atenção, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando interesse genuíno. Tomás os observava, tentando identificar o que havia de tão perturbador naquela situação. Tudo parecia normal, até perfeito. Helena era educada. Clara estava claramente à vontade com ela, e suas qualificações pareciam adequadas. Então por que ele se sentia como se estivesse diante de um enigma que precisava resolver? Dona Alzira, pode mostrar o quarto da Helena? Ele disse finalmente. Eu preciso terminar alguns relatórios antes de dormir. Claro, seu Tomás. Helena, venha comigo. Enquanto as 2 mulheres saíam da sala, seguidas por Clara que continuava tagarelando, Tomás ficou sozinho com suas inquietações. Voltou para sua poltrona, mas o livro sobre vinicultura permaneceu fechado em seu colo. Sua mente estava ocupada demais, tentando decifrar a sensação estranha que aquela mulher havia despertado nele. Mais tarde, enquanto se preparava para dormir, Tomás ouviu vozes vindas do andar de baixo. Clara e Helena conversavam na cozinha e ele pôde captar fragmentos da conversa através da porta entreaberta de seu quarto. Falavam sobre livros, sobre música, sobre os lugares que Clara gostaria de conhecer. A voz de Helena era doce, paciente, mas havia algo em seu tom que fazia ecos ressoarem na mente de Tomás. Ele tentou dormir, mas o sono não veio. Às 2 da madrugada, desistiu e desceu para pegar um copo d'água na cozinha. A casa estava silenciosa, apenas o barulho distante da chuva que ainda caía lá fora. Mas quando passou pelo corredor que levava ao quarto de hóspedes onde Helena estava hospedada, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Era uma canção, uma melodia baixa, quase um sussurro, mas que ele reconheceu instantaneamente. Era uma música que não ouvia há anos, uma canção que apenas uma pessoa costumava cantarolar.
Helena estava cantando Águas de Março, mas não a versão famosa. Era uma versão mais lenta, mais melancólica, exatamente como... Tomás encostou-se na parede do corredor, o coração batendo descompassado. Não podia ser. Era impossível. Aquela canção, cantada daquela forma específica, pertencia a um passado que ele havia enterrado junto com sua culpa e seu remorso. Pertencia a uma mulher que havia amado com uma intensidade que quase o destruíra. Uma mulher que desaparecera de sua vida sem deixar rastros. Mas Helena Santos não podia ser ela. Era impossível. Não depois de todos esses anos. Não daquela forma. Ele voltou para o quarto sem pegar a água, mas passou o resto da noite, acordado, fitando o teto e tentando convencer a si mesmo de que estava imaginando coisas. Que a chuva, a solidão e as memórias estavam pregando peças em sua mente. No dia seguinte, durante o café da manhã, Tomás observou Helena discretamente. Ela havia trocado o lenço por um chapéu de abas largas e mantinha os óculos escuros, alegando que a luz matinal ainda a incomodava. Mas havia pequenos detalhes em seus gestos que o deixavam cada vez mais inquieto. A forma como ela segurava a xícara de café com ambas as mãos, como se quisesse absorver o calor. A maneira como ela inclinava a cabeça ligeiramente para a esquerda, quando estava pensando. O jeito como ela dobrava o guardanapo em triângulos perfeitos antes de colocá-lo no colo. Todos esses gestos eram familiares demais para serem coincidência. Helena, ele disse de repente, interrompendo a conversa que ela mantinha com Clara sobre os planos para o dia. Você é de que cidade? Houve uma pausa quase imperceptível antes de ela responder. Nasci em Santa Maria, mas morei em várias cidades. Minha família se mudava muito quando eu era criança. Sua família trabalhava com o quê? Meu pai era vendedor, representante comercial. A resposta veio rápida demais, como se tivesse sido ensaiada. E você, Sr. Bernardes, sempre viveu aqui no Vale? A pergunta desviou o foco de volta para ele, mas Tomás percebeu a manobra. Helena era inteligente, sabia como conduzir uma conversa, mas por que sentia que ela estava escondendo algo? Nasci aqui, sim. A vinícola é da família há 3 gerações. Ele estudou o rosto dela, tentando captar alguma reação. Você conhece a região? Um pouco, é muito bonita. Já havia estado aqui antes. Outra pausa. Uma vez, há muito tempo, numa excursão escolar, ainda adolescente. Clara, alheia à atenção que pairava entre os adultos, continuou falando animadamente sobre os planos para visitar as caves no dia seguinte e mostrar para Helena como funcionava o processo de produção do vinho. Tomás concordou mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Naquela tarde, enquanto Helena acompanhava Clara em seus estudos na biblioteca, Tomás decidiu fazer algumas ligações. Primeiro, tentou contatar a família Andrade em Florianópolis, mas descobriu que o número fornecido não existia. Depois ligou para alguns conhecidos na cidade, perguntando discretamente sobre uma família com esse nome que pudesse ter empregado uma governanta nos últimos anos. Nada. A inquietação estava se transformando em algo mais próximo do pânico. Quem era aquela mulher? Porque sentia como se sua vida estivesse prestes a ser virada de cabeça para baixo. À noite, durante o jantar, Tomás decidiu tentar uma abordagem mais direta. Helena, você disse que fez uma cirurgia ocular. Posso perguntar que tipo de problema você tinha? Ela mastigou devagar antes de responder, como se ganhasse tempo para pensar. Miopia severa. O médico recomendou a cirurgia a laser, mas a recuperação está sendo mais lenta do que o esperado. Que médico fez a cirurgia? Dr. Santos, em Porto Alegre. Mais uma vez a resposta veio rápida demais. Por que essas perguntas, o Sr. Bernardes? Há algum problema? Não, ele mentiu. É apenas curiosidade. E preocupação, claro. Quero ter certeza de que você está se recuperando bem. Clara, que estava brincando com a comida no prato, ergueu os olhos. Helena, você vai ficar muito tempo com os óculos? Queria ver como são seus olhos. Helena sorriu, mas Tomás percebeu que sua mão tremeu ligeiramente ao segurar o garfo. Ainda vão ser algumas semanas, querida. Mas não se preocupe. Em breve vocês poderão ver meu rosto todo. Naquela noite, Tomás tomou uma decisão.
Desceu para a cozinha por volta da meia-noite, fingindo querer um copo de leite morno para dormir melhor. A casa estava silenciosa, mas ele sabia que Helena ainda estava acordada. Havia visto a luz sob sua porta ao passar pelo corredor. Ele preparou o leite devagar, fazendo barulho suficiente para chamar a atenção, mas não o bastante para acordar Clara ou Dona Alzira. Poucos minutos depois, como esperava, Helena apareceu na porta da cozinha. "Não consegue dormir?" ela perguntou, ainda usando os óculos escuros mesmo na penumbra da cozinha, iluminada apenas pela luz sobre o fogão. "Às vezes a mente não para", ele respondeu, oferecendo uma xícara de leite para ela. "Você também não? Estou me acostumando com a casa nova. Sempre demoro alguns dias para me sentir em casa." Eles ficaram ali, de pé na cozinha semi-escura, bebendo leite morno como duas pessoas que se conheciam há muito tempo. A intimidade da situação era perturbadora e familiar ao mesmo tempo. "Helena", Tomás disse finalmente, decidindo jogar suas cartas na mesa. "Eu tenho a sensação de que já nos conhecemos. É uma sensação muito forte, impossível de ignorar." Ela ficou imóvel por alguns segundos, a xícara suspensa no ar entre suas mãos. "Às vezes as pessoas têm rostos familiares. Talvez eu lembre alguém que você conheceu." "Não é o rosto", ele disse, dando um passo mais perto. "É tudo. Sua voz, seus gestos, a forma como você existe." Helena recuou um passo, colocando a xícara na pia com mais força do que necessário. "Senhor Bernardes, acho que está imaginando coisas. O estresse da viagem, talvez." "Pode ser", ele mentiu, novamente. "Mas há uma coisa que preciso saber." "O quê?" "Por que você realmente quer trabalhar aqui? E não me diga que é só um emprego. Há algo mais, eu posso sentir." Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Tomás pensou que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada de uma emoção que ela tentava controlar. Às vezes, as pessoas precisam voltar aos lugares onde foram felizes, mesmo que seja perigoso, mesmo que seja doloroso. A confissão pairou entre eles como uma bomba prestes a explodir. Tomás sentiu o chão se mover sob seus pés. "Helena." "Preciso dormir", ela disse rapidamente, passando por ele em direção à porta. "Amanhã é um dia importante, sua viagem." "Helena, espere." Mas ela já havia saído da cozinha, deixando apenas o eco de seus passos no corredor e o aroma de seu perfume no ar. Um perfume que Tomás agora tinha certeza de que conhecia muito bem. Ele ficou sozinho na cozinha, as mãos tremendo enquanto lavava as xícaras. Sua mente era um turbilhão de possibilidades, memórias e medos. Se suas suspeitas estivessem corretas, se Helena fosse realmente quem ele pensava que fosse, então sua vida estava prestes a se transformar numa tempestade muito maior do que qualquer uma que já havia enfrentado. Porque se ela era quem ele achava que era, então ela não tinha vindo apenas para cuidar de Clara. Ela tinha vindo por algo muito mais complicado, algo que envolvia um passado que ele havia tentado enterrar e uma paixão que nunca havia conseguido esquecer completamente. E se isso fosse verdade, então nos próximos dias ele teria que decidir se estava pronto para enfrentar os fantasmas que havia passado anos tentando evitar, ou se preferia continuar vivendo na segurança fria de sua redoma emocional. A chuva continuava batendo contra as janelas como se a própria natureza soubesse que mudanças irreversíveis estavam a caminho. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido entre as nuvens, mas Tomás acordou com a sensação de que uma tempestade muito maior estava se formando dentro de seu peito. Havia dormido apenas 2 horas, e mesmo assim seu sono fora povoado por sonhos fragmentados, onde uma mulher de rosto oculto dançava entre as parreiras, cantarolando melodias que faziam seu coração acelerar com uma mistura de desejo e terror. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Helena e Clara conversando animadamente na varanda que dava vista para os vinhedos. Helena havia trocado o lenço por um chapéu de palha de abas largas, mas mantinha os óculos escuros. Usava um vestido longo de algodão azul claro que ondulava suavemente com a brisa matinal, e Tomás não pôde evitar notar como a cor realçava sua pele morena, visível apenas nos braços
e no colo parcialmente exposto. Bom dia, pai. Clara acenou alegremente, segurando uma xícara de chocolate quente. Helena estava me contando sobre as vindimas na Europa. Ela já visitou várias regiões vinícolas. Tomás se aproximou, servindo-se de café na mesa disposta por Dona Alzira. Que interessante. Você trabalha há muito tempo com famílias ligadas ao vinho? Helena hesitou por uma fração de segundo, ajeitando o chapéu antes de responder. Não diretamente, mas sempre tive interesse por viticultura. É fascinante como cada terroir produz características únicas. A palavra terroir foi pronunciada com perfeição, e Tomás notou um conhecimento técnico em sua fala que ia além da curiosidade de uma leiga. Mais uma peça do quebra-cabeças que não se encaixava no perfil de uma simples babá. Você disse que visitou regiões vinícolas na Europa. Quais? Borgonha, Champagne, algumas áreas da Toscana. Helena pegou um morango da mesa, mordendo-o lentamente. O gesto foi inocente, mas algo na forma como ela fechou os olhos ao saborear a fruta fez o estômago de Tomás se contrair. Cada lugar tem sua magia particular. E o que achou dos vinhos franceses comparados aos brasileiros? Clara riu. Pai, você vai começar com suas perguntas técnicas? Coitada da Helena. Não, tudo bem, Helena sorriu, e pela primeira vez Tomás viu seus dentes brancos e alinhados. Na verdade, acredito que o Brasil está produzindo vinhos extraordinários, principalmente aqui no sul. Vocês têm um terroir único, com características climáticas que permitem uma elegância especial nos tintos. Tomás se inclinou para a frente, intrigado. Você já provou nossos vinhos? Alguns sim. Helena pareceu perceber que havia falado demais, porque mudou rapidamente de assunto. Clara, você não disse que queria me mostrar suas fotos da última viagem para Buenos Aires? Enquanto Clara corria para buscar o álbum de fotos, Tomás continuou observando Helena. Havia algo na forma como ela segurava a xícara de café, com as duas mãos ao redor da porcelana, que despertava uma lembrança persistente em sua mente. Uma lembrança de manhãs preguiçosas, de dedos entrelaçados, de risos sussurrados entre lençóis brancos. Você está bem? Helena perguntou, e ele percebeu que havia ficado perdido em seus pensamentos. Parece preocupado. Estou pensando na viagem. Muitos detalhes para resolver ainda. Mentiu porque, na verdade, estava tentando decifrar por que cada pequeno gesto dela parecia ecoar memórias que ele havia trancado a 7 chaves. Clara voltou com o álbum, e os três passaram a manhã folheando fotos. Helena fazia perguntas sobre cada lugar visitado, demonstrando um conhecimento geográfico impressionante. Quando chegaram às fotos do cemitério da Recoleta, ela parou mais tempo numa imagem específica. Este é o túmulo de Evita Peron, não é? Ela perguntou tocando levemente a foto. Sim, você conhece a história dela? Clara se animou. Conheço. Uma mulher que lutou pelos direitos dos trabalhadores, que veio de origem humilde e chegou ao poder. Admirável. Havia algo na voz de Helena ao falar sobre Evita que chamou a atenção de Tomás. Uma identificação pessoal como se também tivesse vindo de origens humildes. Mais uma pista sobre quem ela realmente era. Você se identifica com mulheres fortes? Ele perguntou. Helena ergueu os olhos do álbum e, mesmo através dos óculos escuros, Tomás sentiu o peso de seu olhar. Acho que toda mulher precisa ser forte, Sr. Bernardes. A vida não é gentil conosco. A frase carregava uma amargura sutil que fez Tomás se perguntar que tipo de dificuldades ela havia enfrentado. Havia dor ali, uma dor familiar que ressoava com algo em seu próprio peito. Depois do almoço, enquanto Clara tinha sua aula de piano com a professora que vinha 2 vezes por semana, Tomás decidiu mostrar as instalações da vinícola para Helena. Era um pretexto para ficar sozinho com ela, para tentar arrancar mais informações sobre seu passado. Caminharam pelos vinhedos sob o sol da tarde, e Tomás notou como Helena se movia entre as fileiras de parreiras com uma familiaridade que não condiz com alguém que havia visitado a região apenas uma vez na adolescência. Ela parava ocasionalmente para tocar as folhas, examinando-as com o olhar de quem entendia do assunto. Esta é uma Cabernet Sauvignon, não é?
Ela perguntou, parando diante de uma fileira específica. Como você sabe? O formato das folhas, a cor dos ramos. Helena se agachou pegando um punhado de terra e esfregando-a entre os dedos. E este solo tem muito calcário, perfeito para esta variedade. Tomás sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele gesto, aquela forma específica de examinar o solo, era exatamente igual ao de alguém que ele havia conhecido anos atrás. Alguém que havia aprendido sobre viticultura com ele, que havia caminhado por aqueles mesmos vinhedos, que havia... Onde você aprendeu sobre solos e viticultura? Perguntou, tentando manter a voz controlada. Helena se levantou rapidamente, limpando as mãos no vestido. Li alguns livros. Sempre tive curiosidade. Que tipo de livros? Técnicos, sobre terroir, sobre diferentes variedades de uva. Ela começou a caminhar mais rápido, como se quisesse escapar das perguntas. Tomás a seguiu, alcançando-a próximo à cave principal. Helena, eu preciso saber quem você realmente é. Ela parou abruptamente, virando-se para encará-lo. Mesmo com os óculos escuros, ele podia sentir a intensidade de seu olhar. Por que isso é importante? Eu cuido bem da Clara, não causo problemas, tenho referências. As referências são falsas. A acusação saiu mais dura do que ele pretendia. Liguei para Florianópolis. Não existe nenhuma família Andrade que tenha empregado uma governanta nos últimos anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou imóvel por alguns segundos, e Tomás pôde ver suas mãos tremendo ligeiramente. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Você está investigando minha vida? Estou protegendo minha filha. Tomás deu um passo mais perto. E tentando entender por que tenho a sensação de que você não é uma estranha. Helena recuou até suas costas tocarem a parede de pedra da cave. Senhor Bernardes. Meu nome é Tomás, você sabe disso. Eu sei que seu nome é Tomás. A voz dela saiu carregada de uma emoção que ela não conseguiu disfarçar. Todos sabem. Você é famoso aqui na região. Não me refiro à fama. Tomás colocou as mãos na parede, uma de cada lado do corpo dela, criando uma prisão suave, mas inescapável. Me refiro ao fato de que você falou meu nome como se já o tivesse pronunciado milhares de vezes. Helena manteve a cabeça baixa, o chapéu projetando sombras em seu rosto. Você está imaginando coisas. Estou? Então, por que você treme quando eu me aproximo? Por que sua respiração acelera quando estamos sozinhos? Por que você canta Águas de Março exatamente como... Como quem? A pergunta saiu mais alta do que ela pretendia. Tomás se inclinou mais perto, tanto que pôde sentir o perfume dela envolvendo-o como uma memória líquida, como alguém que eu conheci há muito tempo, alguém que desapareceu da minha vida sem explicações. Eu não sei do que você está falando. Mas sua voz estava falhando, carregada de uma emoção que desmentia suas palavras. Helena. Tomás ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas ela desviou rapidamente. Não. Ela se afastou da parede, passando por ele em direção à saída da cave. Não posso. Não deveria. O que você não deveria? Tomás a seguiu. Estar aqui, conversar comigo, ou admitir quem você realmente é. Helena parou novamente, as costas ainda viradas para ele. Quando falou, sua voz estava embargada. Eu deveria ir embora. Isso foi um erro. Que erro? Pensar que daria certo. Ela se virou e mesmo com os óculos escuros, Tomás podia ver lágrimas escorrendo por suas faces. Você não vai desistir, vai? Não vai parar de fazer perguntas até descobrir tudo. Tudo o quê? Helena tirou os óculos escuros com um movimento brusco, e Tomás sentiu o mundo parar ao redor dele. Os olhos que o encaravam eram exatamente como ele lembrava, castanhos, profundos, com pequenas manchas douradas que brilhavam quando ela estava emocionada. Eram os olhos que haviam assombrado seus sonhos por anos. Os olhos... Jess Helena Villar. Ele sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Oi, Tomás. Ela sorriu através das lágrimas. Um sorriso triste e carregado de anos de saudade. Senti sua falta.
O impacto foi devastador. Tomás teve que se apoiar na parede para não cair. Helena Vilar, a mulher que havia amado com uma intensidade que quase o destruíra. A mulher que havia desaparecido de sua vida 8 anos atrás, quando Mariana estava doente, quando ele estava dividido entre o dever e a paixão, quando tudo em sua vida estava desmoronando. Você... Ele tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Como? Por quê? Eu sei que você tem 1000 perguntas. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. E eu vou responder todas, mas não aqui, não agora. Clara vai estranhar se demorarmos muito. Tomás a encarou como se estivesse vendo um fantasma. O rosto que ele havia tentado esquecer por tanto tempo estava ali, mais maduro, marcado pela vida, mas essencialmente o mesmo. Os lábios que ele havia beijado com desespero, os olhos que haviam visto sua alma nua, a mulher que havia conhecido cada canto de seu coração e de seu corpo. Puri, que você voltou? Foi a única pergunta que conseguiu formular. Helena colocou os óculos de volta, reconstruindo sua máscara. Porque preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? É complicado, Tomás. Muito complicado. Tudo entre nós sempre foi complicado. Sorriso triste cruzou o rosto dela. Algumas coisas nunca mudam. Caminharam de volta à casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tomás sentia como se estivesse caminhando em transe, tentando processar a revelação. Helena Vilar estava de volta. A mulher que havia partido sem explicações, que havia deixado apenas um bilhete dizendo que não podia mais viver daquela forma, que ele merecia alguém que pudesse amá-lo completamente. Quando chegaram à casa, encontraram Clara na varanda, praticando uma peça de Chopin no piano de cauda que Tomás havia comprado para ela no ano anterior. Que lindo! Helena exclamou e sua reação pareceu genuína. Você toca maravilhosamente, Clara. Obrigada, quer que eu toque algo especial? Helena hesitou por um momento, depois disse, conhece Claire de Lune de Debussy? Clara sorriu. É uma das minhas favoritas. Enquanto os acordes suaves preenchiam o ar da tarde, Tomás observou Helena. Ela havia se sentado numa cadeira próxima ao piano e, pela primeira vez desde que chegara, parecia relaxada. Seus dedos se moviam sutilmente, acompanhando a melodia, e ele percebeu que ela também sabia tocar. Você toca piano? Clara perguntou, notando os movimentos das mãos de Helena. Tocava. Há muito tempo que não pratico. Podemos tocar juntas. Talvez outro dia, Helena respondeu, mas seu olhar cruzou com o de Tomás por um instante. Ele se lembrava das noites em que ela tocava para ele, composições melancólicas que ecoavam os sentimentos complexos que nutriam um pelo outro. À noite, durante o jantar, Tomás mal conseguiu comer. Sua mente estava dividida entre o choque da revelação e uma crescente necessidade de conversar com Helena a sós, de entender por que ela havia voltado, o que queria dele, se ainda sentia... Pai, você está bem? Clara perguntou, interrompendo seus pensamentos. Está muito quieto hoje. Estou pensando na viagem, muitas coisas para organizar. Ah, é verdade. Você viaja amanhã. Clara se virou para Helena. Vai ser estranho ficar sem o papai aqui. Ele nunca viaja. Tenho certeza de que nos daremos muito bem. Helena respondeu, mas evitou olhar diretamente para Tomás. Depois do jantar, Clara subiu para fazer suas tarefas de casa e Dona Alzira se recolheu para seu quarto. Tomás e Helena ficaram sozinhos. Na sala, um silêncio pesado pairando entre eles. Precisamos conversar, Tomás disse finalmente. Eu sei. Não aqui, venha comigo. Ele a conduziu para seu escritório particular, um cômodo que ela nunca havia visto antes. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros sobre viticultura, prêmios da vinícola e fotos da família. Helena caminhou lentamente pelo ambiente, parando diante de uma foto de Tomás com Mariana e Clara, tirada alguns anos antes da morte da esposa. Ela era bonita, Helena disse suavemente. Era. Tomás fechou a porta atrás deles. Helena, eu preciso saber, por que você foi embora?
Ela continuou de costas para ele, ainda observando a fotografia. Você sabe por quê? Não, eu não sei. Você desapareceu. Deixou apenas um bilhete, dizendo que não podia mais continuar daquela forma. Helena se virou, e ele viu que ela estava chorando novamente. Porque eu estava te destruindo, Tomás. Sua esposa estava morrendo, e você se dividia entre cuidar dela e estar comigo. Eu via a culpa te consumindo. A culpa era minha responsabilidade. E eu era a causa dela. Helena se aproximou da mesa dele, passando os dedos pela madeira polida. Eu te amava demais para continuar sendo motivo de tanto sofrimento. Tomás se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Você me amava. Com cada célula do meu corpo. A confissão saiu como um sussurro. Por isso precisei partir. Porque sabia que se ficasse, você nunca conseguiria se perdoar. E você achou que eu conseguiria te esquecer? Helena ergueu os olhos para ele, e a dor ali era quase tangível. Esperava que sim. Pois não consegui. Tomás ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto. Nem um dia passou sem que eu pensasse em você. O toque dele fez Helena fechar os olhos, como se fosse ao mesmo tempo alívio e tortura. Tomás, por que voltou agora? Por que desta forma? Helena se afastou do toque dele, caminhando até a janela que dava vista para os vinhedos iluminados pela lua. Porque preciso da sua ajuda. E porque não consegui mais ficar longe. Que tipo de ajuda? Helena hesitou por um longo momento, como se estivesse lutando consigo mesma. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que ele teve que se aproximar para ouvir. Eu tenho um filho, Tomás. O mundo pareceu parar. Tomás sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Um filho? Sim. De quem? Helena se virou para encará-lo, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Seu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tomás sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se sentar na poltrona atrás da mesa. Um filho. Ele tinha um filho com Helena. Um filho que não conhecia, que havia crescido sem ele, que... Como? Quando? Mateu nasceu 7 meses depois que parti. Ele tem 7 anos agora. 7 anos. Tomás tentou processar a informação. Ele tinha um filho de 7 anos que não conhecia. Por que você nunca me contou? Porque quando descobri que estava grávida, você estava lidando com a morte de Mariana. Porque você tinha Clara para cuidar. Porque eu não queria que você se sentisse obrigado a ficar comigo por causa da criança. Obrigado? Tomás se levantou bruscamente. Helena, você roubou de mim 7 anos da vida do meu filho. Eu protegi todos nós, ela respondeu, também se exaltando. Você acha que foi fácil? Criar uma criança sozinha, trabalhar em empregos que mal pagavam o suficiente para sobreviver, ver meu filho perguntar pelo pai que ele nunca conheceu. A raiva e a dor na voz dela fizeram Tomás perceber que ela também havia sofrido. Mais do que ele imaginava. Onde vocês estavam, eu procurei por você. Mudei de nome, fui para o interior. Trabalhei como professora, como governanta, qualquer coisa que me permitisse cuidar do Mateu. E por que está aqui agora? Helena voltou a chorar, desta vez com mais intensidade. Porque ele está doente, Tomás. Muito doente. O coração de Tomás disparou. Que tipo de doença? Uma condição genética rara. Os médicos dizem que é progressiva, que ele vai precisar de tratamentos caros, possivelmente cirurgias. Helena se abraçou como se tentasse se proteger da dor. Ele pode precisar de um transplante. A realidade atingiu Tomás como um martelo. Helena havia voltado porque precisava de ajuda médica para o filho deles, o filho que ele não conhecia, mas que de repente se tornara a coisa mais importante do mundo. Onde ele está agora? Em Porto Alegre, internado no Hospital da Criança. Internado? Tomás se levantou caminhando de um lado para outro do escritório. Por que você não veio direto para mim? Por que toda essa encenação de babá? Porque eu tinha medo. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Medo de que você me odiasse por ter escondido a existência dele. Medo de que você não acreditasse que ele é seu filho.
Medo de que você me mandasse embora sem nem ouvir minha explicação. Tomás parou diante dela, segurando seu rosto entre as mãos. Helena, eu jamais faria isso. Jamais. Eu não tinha certeza. Foram tantos anos, Tomás. Tantas mudanças. Algumas coisas nunca mudam. Ele repetiu as palavras que ela havia dito mais cedo. Eu preciso conhecer meu filho. Ele quer conhecer você também. Sempre quis. Então, por que você não? Porque ele está com medo. Helena interrompeu. Medo de que você não goste dele, de que ele não seja o filho que você esperava. Ele se culpa por estar doente. Acha que é um fardo para mim. Tomás sentiu o coração se partir ao imaginar uma criança de 7 anos carregando tanto peso emocional. Eu vou cancelar a viagem. Vamos para Porto Alegre agora. Não. Helena segurou suas mãos. Você não pode cancelar sua viagem. É importante demais para a vinícola. E Mateu, ele precisa se preparar para conhecer você. Precisa entender que você vai amá-lo independentemente de qualquer coisa. Claro que vou amá-lo. Ele é meu filho. Eu sei disso, mas ele é uma criança assustada que não entende por que o pai nunca esteve presente. Precisa de tempo para processar tudo isso. Tomás se afastou, caminhando novamente pela sala. Sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva por ter perdido 7 anos da vida de seu filho, desespero por saber que a criança estava doente, alívio por Helena ter voltado, medo do que o futuro reservava para todos eles. O que os médicos disseram exatamente? Perguntou, tentando se concentrar no prático. Que ele tem uma deficiência genética que afeta o funcionamento de alguns órgãos. Por enquanto, está sendo tratado com medicamentos, mas pode precisar de cirurgias no futuro. E há uma possibilidade de que precise de um transplante de medula óssea. Medula óssea? Os médicos disseram que parentes próximos têm maior probabilidade de compatibilidade. A realização atingiu Tomás como um raio. Ela havia voltado não apenas porque precisava de ajuda financeira, mas porque ele poderia ser a única esperança de salvar a vida do filho deles. Você quer que eu faça o teste de compatibilidade. Quero que você conheça seu filho primeiro. O resto, veremos depois. Tomás se aproximou dela novamente, parando bem próximo. Helena, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudar Mateu. Você sabe disso, não sabe? Eu esperava que você dissesse isso. Mas eu preciso saber de uma coisa. O quê? Você voltou apenas por causa do Mateu? Ou há algo mais? Helena o encarou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Tomás, eu nunca parei de te amar, nem por um dia. Mas isso não muda o fato de que nossa situação continua complicada. Você tem Clara para pensar, tem sua vida aqui, sua reputação na comunidade. E eu sou apenas a mãe solteira de uma criança doente. Você não é apenas nada. Tomás segurou suas mãos com força. Você é a mulher que eu amo. Sempre amei. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo sabendo que eu escondi a existência do nosso filho, principalmente por isso, porque você fez o que achou que era melhor para todos nós, mesmo que tenha sido a coisa mais difícil da sua vida. Helena se jogou em seus braços, abraçando-o com uma força que falava de anos de saudade contida. Tomás a envolveu, sentindo como se uma parte de si que havia estado perdida por tanto tempo finalmente tivesse voltado para casa. Ficaram assim por vários minutos, apenas se abraçando, tentando absorver a realidade de estarem juntos novamente. Mas Tomás sabia que aquele era apenas o começo. Tinham muito o que resolver, muito o que conversar, muito o que planejar. O que vamos fazer sobre Clara? Ele perguntou finalmente. Ela precisa saber a verdade, que ela tem um irmão. E sobre você? Vai continuar fingindo ser a babá? Helena se afastou ligeiramente, olhando em seus olhos. Não sei, Tomás. Não sei como lidar com tudo isso. Voltei aqui movida pelo desespero, sem pensar direito nas consequências. Então vamos pensar juntos. Mas primeiro, eu preciso conhecer meu filho. Ele está ansioso para conhecer você, mesmo com medo. Quando você quer que eu o conheça,
Quando você voltar de São Paulo, use essa semana para se preparar emocionalmente e para decidir como vamos contar para Clara. Tomás assentiu, sabendo que ela estava certa. Cancelar a viagem naquele momento seria irresponsável, e todos, eles precisavam de tempo para processar as mudanças que estavam por vir. Helena, você vai ficar aqui enquanto eu estiver viajando? Não vai desaparecer novamente? Não vou a lugar nenhum, não desta vez. Promete? Prometo. Eles se beijaram. Então, um beijo suave, mas carregado de anos de saudade e de promessas de um futuro incerto, mas possível. Quando se separaram, Tomás encostou a testa na dela. Eu te amo, Helena, sempre amei. Eu também te amo, mais do que posso expressar. Então vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. Desta vez, para sempre. Helena sorriu, e pela primeira vez desde que chegara, Tomás viu esperança em seus olhos. Uma esperança frágil, mas real. E ele se agarrou a essa esperança como se fosse a única coisa capaz de salvá-los a todos. A manhã da partida amanheceu nublada, com aquela umidade característica que antecede as chuvas de outono no Vale dos Vinhedos. Tomás estava na varanda, observando a neblina que se dissipava lentamente entre as parreiras, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se, esperando ver Clara, mas era Helena quem se aproximava, carregando uma xícara de café fumegante. Pensei que você gostaria de tomar café antes de viajar, ela disse, estendendo-lhe a xícara. Seus dedos se tocaram brevemente durante a troca e Tomás sentiu aquela familiar corrente elétrica percorrer seu corpo. Obrigado. Ele tomou um gole, saboreando não apenas o café perfeitamente preparado, mas também a intimidade do momento. Você se lembra de como eu gosto. Algumas coisas ficam gravadas na memória, Helena respondeu, apoiando-se na balaustrada ao lado dele. Café forte, 2 colheres, de açúcar cristal nunca adoçante. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a paisagem que se estendia diante deles. Os vinhedos pareciam infinitos naquela manhã, fileiras ordenadas que se perdiam na distância, carregadas de promessas de uma nova safra. Tomás, Helena disse finalmente, eu sei que essa viagem é importante para você, mas você está com medo de que eu não volte? Ele completou, virando-se para encará-la. Tenho medo de que você pense demais durante esses dias, que comece a questionar se realmente quer se envolver nessa confusão toda. Tomás colocou a xícara sobre a mesa de ferro da varanda e segurou as mãos dela. Helena, eu já perdi 8 anos da vida do meu filho. Não vou perder mais nenhum dia. E Clara, como acha que ela vai reagir quando souber que tem um irmão? Que eu não sou quem ela pensa que sou? Clara é uma menina inteligente e sensível. Ela vai entender. E se ela me odiar por ter mentido para ela? Tomás puxou Helena para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Ela não vai te odiar. Impossível. Qualquer um que conviva com você por mais de 5 minutos se apaixona pela sua personalidade. Helena sorriu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Você tem certeza de que quer isso? Toda essa complicação, todo esse drama? Eu quero você, Tomás respondeu sem hesitar. Quero nossa família. Quero a chance de conhecer meu filho e de construir algo real com você. Mesmo sabendo que não será fácil, principalmente sabendo disso. Eles se beijaram suavemente, um beijo que selava uma promessa. Quando se separaram, Tomás encostou a testa na dela. Cuide de Clara para mim e cuide de você também. Vou cuidar das 2 coisas. E você cuide do seu coração em São Paulo. Não deixe a ansiedade te consumir. 1 hora depois, Tomás estava na estrada, dirigindo seu Land Rover em direção ao aeroporto de Porto Alegre. A viagem de 2 horas até a capital gaúcha passou rapidamente, sua mente ocupada demais com pensamentos sobre Helena e Mateu para prestar atenção na paisagem. No avião para São Paulo, pediu um uísque e tentou se concentrar nos documentos da negociação com os investidores japoneses, mas as palavras se embaralhavam na página. Mateu, seu filho, uma criança de 7 anos que ele não conhecia, que estava doente, que precisava dele.
Como seria o menino? Teria herdado os olhos castanhos de Helena ou os azuis dele? Seria tímido como Clara havia sido na infância ou extrovertido como Tomás? Gostaria de futebol, de vinhos, de música? Tantas perguntas, tantas possibilidades, tantos anos perdidos. O celular vibrou com uma mensagem de Helena. Chegou bem em São Paulo. Clara está ansiosa para saber se você aterrissou em segurança. Tomás sorriu involuntariamente. Mesmo à distância, Helena cuidava dos detalhes, mantinha as pontes familiares funcionando. Respondeu rapidamente. Cheguei bem. Diga para Clara que ligo para ela à noite. E Helena, obrigado por tudo. A resposta veio quase imediatamente. De nada. Boa sorte com a reunião. Estaremos aqui quando você voltar. Enquanto isso, no Vale dos Vinhedos, Helena terminava de arrumar a cozinha após o almoço. Clara havia saído para sua aula de natação no clube de Bento Gonçalves, e a casa estava silenciosa, exceto pelo som distante de Dona Alzira cantarolando enquanto dobrava roupas. Helena se permitiu um momento de pausa, apoiando-se na bancada da cozinha e observando através da janela os vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era estranho estar de volta àquele lugar. Cada canto da propriedade despertava memórias. O banco de pedra onde ela e Tomás costumavam se sentar para conversar ao entardecer, a pequena capela onde ele havia levado flores para Mariana após sua morte, o pavilhão da piscina onde eles haviam feito amor pela primeira vez numa tarde de verão sufocante. Seu celular tocou, interrompendo os devaneios. Era o Dr. Henrique, o pediatra que cuidava de Mateu em Porto Alegre. Helena, como está a senhora? Bem, doutor, e o Mateu? Ele está estável, mas perguntou por você várias vezes hoje. Disse que a senhora prometeu visitá-lo antes do fim da semana. Helena fechou os olhos, sentindo o peso familiar da culpa. Eu sei, doutor. Estou tentando organizar as coisas aqui, mas vou vê-lo amanhã sem falta. Ele também mencionou algo sobre o pai. Disse que a senhora finalmente ia apresentá-lo? Sim, quando ele voltar de viagem. Talvez no final da semana. Que bom, acho que será muito positivo para o Mateu ter essa figura paterna em sua vida. Ele precisa de estabilidade emocional, tanto quanto de tratamento médico. Após desligar, Helena se sentiu dividida entre a esperança e o medo. Mateu estava ansioso para conhecer o pai, mas e se o encontro não fosse como ela esperava? E se Tomás, ao conhecer o filho doente, se sentisse sobrecarregado demais? E se Clara não aceitasse ter um irmão? O som de um carro na entrada atirou dos pensamentos. Clara estava voltando da natação, os cabelos ainda úmidos e as faces coradas do exercício. Helena, você não vai acreditar no que aconteceu no clube hoje. Clara entrou na cozinha como um furacão de energia adolescente. Que foi? A Fernanda, minha amiga, estava contando que o irmão dela está namorando uma menina de Porto Alegre. E ela disse que o cara é super rico, mas tem um filho que ninguém conhece. Você acredita? Como alguém pode ter um filho secreto? Helena sentiu o sangue gelar. Às vezes as situações são mais complicadas do que parecem, Clara. Mas mesmo assim, imagina ter um irmão que você não conhece. Deve ser estranho, né? Você gostaria de ter um irmão? Helena perguntou, tentando manter a voz casual. Clara parou de secar o cabelo com a toalha e pensou por um momento. Acho que sim. Às vezes me sinto sozinha aqui. Quero dizer, eu amo o papai, mas ele está sempre trabalhando ou preocupado com a vinícola. Seria legal ter alguém da minha idade para conversar. E se fosse um irmão mais novo? Ainda melhor. Eu adoraria cuidar de uma criança, ensinar coisas, brincar. Clara se animou com a ideia. Por que você está perguntando isso? Helena hesitou. Por um momento, teve vontade de contar tudo ali mesmo, de dividir com Clara o peso do segredo que carregava. Mas lembrou-se da promessa feita a Tomás de que eles contariam juntos. Só curiosidade. Você parece muito madura para sua idade, pensei. Que gostaria de ter alguém para cuidar. Clara sorriu. O papai sempre diz que eu sou velha demais para a minha idade. Acho que é porque é só nós dois desde que a mamãe morreu. Você sente falta dela? Sinto, mas é diferente agora. Quando ela morreu, eu sentia como se tivesse um buraco no peito. Agora é mais como
Uma saudade suave, sabe? Como quando você sente falta de um lugar que visitou e gostou muito. Helena assentiu, compreendendo. E seu pai? Como ele lidou com a perda? Ele ficou muito triste por muito tempo. Às vezes eu ouvia ele chorando no quarto dele durante a noite. Clara se sentou numa banqueta da cozinha, balançando as pernas. Mas tinha algo mais, sabe? Como se ele se sentisse culpado por alguma coisa. O coração de Helena disparou. Culpado por quê? Não sei, ele nunca falou sobre isso, mas eu percebia que ele tinha, sei lá, remorso. Como se tivesse feito algo errado. Clara a encarou com curiosidade. Você acha que as pessoas podem amar duas pessoas ao mesmo tempo? A pergunta atingiu Helena como um soco. Por que você está perguntando isso? Porque às vezes eu tenho a impressão de que o papai amava alguém mais além da mamãe. Antes dela morrer, ele ficava estranho às vezes. Saía para caminhar sozinho pelos vinhedos, ficava olhando para o nada com uma expressão triste. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos. Clara, mesmo criança na época, havia percebido o conflito interno que Tomás vivia. A menina era muito mais observadora do que qualquer um imaginava. Acho que o coração humano é complexo, Helena respondeu, cuidadosamente. Às vezes sentimos coisas que não conseguimos controlar. Você já amou alguém que não podia amar? A pergunta foi feita com a inocência de uma adolescente, mas cortou Helena como uma lâmina. Já. E o que você fez? Fui embora. Clara inclinou a cabeça, estudando o rosto de Helena. Mas você ainda ama essa pessoa? Sim. Então, por que não volta para ela? Porque às vezes o amor não é suficiente. Às vezes existem outras pessoas envolvidas, outras responsabilidades, outras complicações. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a resposta. Você acha que meu pai ainda ama essa pessoa misteriosa? Helena levantou-se da banqueta, caminhando até a janela para esconder as lágrimas que teimavam em escorrer. Não sei. Clara? Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Helena? Sim? Você está bem? Parece triste. Helena se virou, forçando um sorriso. Estou bem, só pensando na vida. Quer que eu toque piano para você? Sempre funciona quando o papai está preocupado. Adoraria. Elas se dirigiram para a sala, onde Clara se sentou ao piano e começou a tocar uma versão suave de Garota de Ipanema. Helena se acomodou no sofá, fechando os olhos e deixando a música envolvê-la. Mas em vez de relaxar, a melodia trouxe mais memórias. Ela e Tomás dançando na varanda numa noite estrelada, ele cantando baixinho em seu ouvido, as mãos dele percorrendo suas costas enquanto se moviam lentamente no ritmo da bossa nova. Helena, Clara disse, interrompendo a música. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem filhos? Helena sentiu o coração parar. Por que você está perguntando? Porque você tem jeito de mãe. A forma como você me trata, como se preocupa com os detalhes, como sabe exatamente o que dizer para me fazer sentir melhor. Talvez seja instinto maternal. Ou experiência. Clara se virou no banco do piano para encará-la. Você tem um filho, não tem? Helena hesitou. A percepção de Clara era assustadora. Por que você acha isso? Ontem você estava organizando minha mochila da escola e vi você separar os lápis de cor por tom. Minha professora da primeira série fazia isso. Ela disse que era porque tinha um filho pequeno em casa e estava acostumada a organizar material escolar. Clara. E tem mais. Quando você fala ao telefone, às vezes sua voz fica diferente. Mais suave, mais carinhosa, como se estivesse falando com uma criança. Helena percebeu que não podia mais negar. Clara era inteligente demais, observadora demais, mas também não podia contar toda a verdade sem Tomás presente. Sim, ela admitiu finalmente. Eu tenho um filho. Quantos anos ele tem? 7. Por que ele não está com você? Está cuidando de algumas coisas em Porto Alegre. Clara franziu a testa. Que tipo de coisas uma criança de 7 anos precisa cuidar? Helena percebeu que havia se enrolado.
Não são coisas que ele precisa cuidar. São coisas que outras pessoas estão cuidando para ele. Ele está doente? A pergunta direta de Clara fez Helena se render. Sim. Grave? Moderadamente grave. Clara se levantou do piano e se aproximou do sofá, sentando-se ao lado de Helena. Por isso você está aqui? Para ganhar dinheiro para tratar dele? Helena assentiu, incapaz de falar. Como ele se chama? Mateu. Mateu, Clara repetiu, como se estivesse testando o nome. É um nome bonito. Ele é parecido com você? Pouco, mas tem os olhos azuis. Como os do papai, Clara disse sem pensar, e então parou, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Que Helena? Sim? O pai do Mateu, se ele tem olhos azuis? Helena sentiu o pânico se instalar. Clara estava conectando pontos que não deveria conectar ainda. Por que você está perguntando isso? Porque você disse que o Mateu tem olhos azuis, mas os seus são castanhos. E quando você falou sobre amar alguém que não podia amar, você ficou com a mesma expressão que meu pai tem às vezes quando pensa que ninguém está olhando. Clara, você está imaginando coisas. Estou? Clara se levantou caminhando pela sala. Você aparece aqui do nada com referências que não existem, sabendo coisas sobre vinhos que uma babá comum não saberia. Você conhece todas as músicas que meu pai gosta, sabe como ele toma café. E ontem eu vi você cantando uma música que eu nunca ouvi ninguém cantar do jeito que você canta. Mas meu pai às vezes cantarola a mesma melodia quando está sozinho. Helena ficou sem palavras. Clara havia notado detalhes que nem ela mesma percebera estar revelando. E tem mais, Clara continuou parando diante de Helena. Quando eu falo do meu pai, você fica emocionada. Seus olhos brilham de um jeito diferente, como se você gostasse muito dele. Clara, você precisa entender que às vezes as situações são mais complicadas. Você é a pessoa que meu pai amava quando minha mãe estava doente, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para Clara, vendo nela uma maturidade que ia muito além dos 15 anos. A menina havia juntado todas as peças do quebra-cabeças com uma precisão cirúrgica. Sim, Helena sussurrou finalmente. Clara se sentou novamente, desta vez mais próxima. E o Mateu é filho do seu pai. Meu irmão. Sim. Clara ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Helena observava sua expressão, tentando identificar raiva, decepção, tristeza, qualquer coisa que pudesse indicar como a menina estava reagindo à revelação. Por que vocês não me contaram a verdade desde o começo? Clara perguntou finalmente. Porque seu pai queria contar pessoalmente, e porque eu tinha medo de como você reagiria. Medo de que eu ficasse brava? Sim. Clara sorriu, um sorriso suave e compreensivo. Helena, eu passei os últimos 7 anos vendo meu pai triste. Vendo ele tentar disfarçar, mas sabendo que havia algo faltando na vida dele. Se você é essa pessoa, se você o faz feliz, então eu só posso ficar contente. Helena sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Você realmente pensa assim? Penso. E sobre o Mateu, eu sempre quis ter um irmão. Não importa como ele chegou à nossa família, o importante é que agora nós somos uma família de verdade. Ele está doente, Clara. Vai precisar de muito cuidado, muito tratamento. Então vamos cuidar dele juntos. Clara segurou as mãos de Helena. Quando posso conhecê-lo? Quando seu pai voltar de São Paulo, nós vamos todos juntos para Porto Alegre. Ele sabe. Que eu sei? Ainda não. Você quer contar para ele? Clara pensou por um momento. Acho que vou deixar vocês contarem do jeito que planejaram. Mas não vou fingir que não sei. Quando vocês me contarem, vou apenas dizer que já desconfiava. Helena abraçou Clara, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Você é uma menina incrível, sabia disso? Aprendi com meu pai. Ele sempre disse que família é a coisa mais importante do mundo. E é mesmo. Naquela noite, após Clara ter ido dormir, Helena estava na varanda tomando chá quando seu celular tocou. Era Tomás. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou, e ela pôde ouvir o cansaço em sua voz. Interessante.
Ela respondeu, decidindo não contar sobre a conversa com Clara por telefone. E aí, como foram as reuniões? Complicadas. Os japoneses são muito exigentes. Querem análises detalhadas de cada aspecto da produção. Mas acho que estamos progredindo. Você está conseguindo se concentrar? Tomás riu, um som cansado. Não muito. Fico pensando em você, em Mateo, em como será quando eu voltar. Vai dar tudo certo, Tomás. Como você tem tanta certeza? Porque agora nós estamos juntos. E juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Helena. Sim, eu te amo. Preciso que você saiba disso, mesmo à distância, mesmo com toda essa confusão. Eu também te amo. Durma bem, e amanhã você vai estar um dia mais perto de casa. Após desligar, Helena ficou na varanda por mais alguns minutos, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo do Vale dos Vinhedos. Em 3 dias, Tomás estaria de volta. Em 3 dias, eles contariam a verdade para Clara, que já sabia, viajariam para Porto Alegre, e ele finalmente conheceria Mateo. 3 dias para que a vida de todos eles mudasse para sempre. 3 dias para descobrir se o amor seria suficiente para superar todos os obstáculos que ainda estavam por vir. Porque Helena sabia que a história estava apenas começando e que os maiores desafios ainda estavam por vir. O voo de São Paulo para Porto Alegre nunca havia parecido tão longo. Tomás estava na janela do avião, observando as nuvens se moverem lentamente abaixo dele, mas sua mente estava completamente focada no que o aguardava em casa. 5 dias em São Paulo haviam sido uma eternidade. 5 dias de reuniões intermináveis, apresentações técnicas e negociações que, por mais importantes que fossem para o futuro da vinícola Bernardes, pareciam insignificantes comparadas ao que realmente importava: sua família. O negócio com os investidores japoneses havia sido fechado com sucesso. A Bernardes Wine Company agora tinha um parceiro estratégico para a expansão no mercado asiático, com um aporte de capital que garantiria o crescimento sustentável da empresa pelos próximos 10 anos. Deveria estar celebrando, mas tudo o que conseguia pensar era em Helena, em Clara e principalmente em Mateo, o filho que não conhecia, que estava doente, que o aguardava sem saber se seria aceito ou rejeitado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Helena. Clara fez um bolo de chocolate para comemorar sua volta. Ela está ansiosa para te ver. Eu também estou. Tomás sorriu involuntariamente. Mesmo nas mensagens de texto, Helena conseguia transmitir carinho e aconchego. Respondeu rapidamente. Chegando em 2 horas. Preciso conversar com vocês 2, assim que chegar. Estaremos esperando. Clara tem algumas coisas para te contar também. A resposta intrigou Tomás. Que tipo de coisas Clara teria para contar? Esperava que ela não tivesse descoberto algo sobre Helena durante sua ausência. Ainda não estavam preparados para revelações prematuras. 2 horas depois, Tomás estacionava seu Land Rover na garagem da mansão. Antes mesmo de desligar, o motor, Clara apareceu na porta, correndo em sua direção com um sorriso radiante no rosto. Pai, finalmente! Ela gritou, jogando-se em seus braços assim que ele saiu do carro. Senti tanto sua falta. Tomás a abraçou forte, sentindo como se não a visse há semanas em vez de apenas 5 dias. Eu também senti sua falta, princesa. Como você está? Como foi a semana com Helena? Foi maravilhosa, Clara respondeu, e algo em seu tom fez Tomás olhar mais atentamente para ela. Havia uma maturidade nova em sua expressão, como se ela tivesse crescido anos em poucos dias. Helena é incrível, pai. Você escolheu muito bem. A forma como ela disse "você escolheu" soou estranha, mas antes que Tomás pudesse questionar, Helena apareceu na porta da casa. Ela usava um vestido simples de algodão verde-água que realçava seus olhos. E quando sorriu para ele, Tomás sentiu seu coração acelerar exatamente como acontecia 8 anos atrás. Bem-vindo de volta, ela disse, aproximando-se mais devagar, que Clara, mas com a mesma alegria evidente no rosto. Tomás a abraçou,
respirando o perfume familiar que havia sentido falta durante toda a semana. Por um momento, esqueceu de tudo e apenas assegurou contra si, sentindo como se uma parte de sua alma que havia estado ausente finalmente tivesse voltado para casa. Como foi a viagem? Helena perguntou quando se afastaram. Produtiva, mas longa demais. Tomás olhou entre ela e Clara. Vocês duas parecem estar se dando muito bem. Nos demos ótimo, Clara respondeu rapidamente. Helena me ensinou a fazer aquele bolo de chocolate que a mamãe costumava fazer. E ela também me contou histórias sobre lugares que visitou e tocamos piano juntas e... Clara, Helena interrompeu suavemente. Que tal deixarmos seu pai se acomodar primeiro? Ele deve estar cansado da viagem. Tomás percebeu a troca de olhares entre elas, um entendimento silencioso que indicava a cumplicidade. Na verdade, não estou cansado. Estou ansioso. Precisamos conversar, nós três. Clara e Helena trocaram outro olhar, e Tomás teve certeza de que algo havia acontecido. Durante sua ausência, pai, Clara disse pegando sua mão, vamos para a sala. Eu preparei café e tenho bolo também. Minutos depois, os três estavam sentados na sala, a tensão palpável no ar. Tomás observou Clara, que parecia estranhamente calma para alguém que estava prestes a ouvir notícias que mudariam sua vida para sempre. Clara, ele começou escolhendo cuidadosamente as palavras. Helena e eu precisamos te contar algumas coisas importantes, coisas sobre nosso passado, sobre nossa relação. Vocês se conheciam antes dela vir trabalhar aqui, Clara disse, não como pergunta, mas como afirmação. Tomás e Helena se entreolharam, surpresos. Como você sabe disso? Tomás perguntou. Clara sorriu, um sorriso maduro e compreensivo. Pai, eu não sou mais uma criança. Eu percebo coisas. A forma como vocês se olham, como vocês se movem quando estão no mesmo ambiente, como Helena sabe exatamente como você gosta do café. Vocês têm uma história juntos. Clara... Helena começou, mas a menina levantou a mão. Deixa eu falar primeiro. Clara se levantou, caminhando até a janela antes de se virar para encará-los. Pai, eu lembro de como você ficou quando a mamãe morreu. Eu era pequena, mas não era cega. Você não estava apenas triste pela morte dela. Você estava sofrendo por outra coisa também. Como se tivesse perdido duas pessoas importantes ao mesmo tempo. Tomás sentiu seu coração apertar. Mesmo criança, Clara havia percebido seu conflito interno. E durante todos esses anos, Clara continuou, eu via você olhando para as parreiras com uma expressão de saudade, como se estivesse lembrando de alguém. Às vezes, você cantarolava músicas tristes ou ficava parado na varanda por horas só pensando. Clara, eu... Não precisa explicar, pai. Eu entendo. Você amava alguém que não podia estar com você enquanto a mamãe estava viva e doente, e essa pessoa era Helena. Silêncio que se seguiu foi profundo. Tomás olhou para Helena, que tinha lágrimas nos olhos, e depois para Clara, cuja maturidade emocional o deixava sem palavras. Você não está brava? Helena perguntou em voz baixa. Brava? Por quê? Clara voltou para o sofá, sentando-se entre eles. Por vocês terem se amado? Por você ter ido embora para não causar mais dor para o meu pai? Por você ter voltado agora que pode estar com ele? Como você sabe que ela foi embora? Tomás perguntou. Porque ela me contou que já amou alguém que não podia amar e que foi embora por causa disso. E porque você passou anos sofrendo pela ausência de alguém. Clara segurou as mãos dos dois. Vocês estão juntos agora. É isso que importa. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Clara, há mais uma coisa que você precisa saber. Sobre o Mateo? Tomás quase caiu do sofá. Como você sabe sobre o Mateo? Clara sorriu, enxugando as lágrimas de Helena com um lenço. Helena me contou que tem um filho de 7 anos que está doente em Porto Alegre. Um menino com olhos azuis. Ela olhou diretamente para Tomás. Como os seus, pai? Meu Deus, Tomás murmurou. Você sabe que ele é... meu irmão. Sim, eu sei. Clara se levantou novamente, desta vez caminhando até a estante onde estavam as fotos da família. Sabe o que é engraçado? Eu sempre pedi para o Papai do Céu me dar um irmão.
Sempre quis ter alguém para cuidar, para ensinar coisas, para dividir segredos. Tomás se levantou também, aproximando-se da filha. Clara, você entende que a situação é complicada? Que Mateu está doente? Que vai precisar de muito cuidado e atenção? Entendo. Clara se virou para ele, os olhos brilhando com determinação. E estou pronta para ser a melhor irmã mais velha do mundo. Quando posso conhecê-lo? Helena se juntou a eles, envolvendo Clara em um abraço. Amanhã, se você quiser. Nós três vamos para Porto Alegre. Sério? Clara se afastou olhando entre eles. Vocês vão me deixar conhecer ele amanhã? Claro, Tomás respondeu, puxando as duas para um abraço de família. Somos uma família, agora. Uma família de verdade. Naquela noite, depois que Clara foi dormir, não sem antes fazer milhões de perguntas sobre Mateu e planos para o encontro, Tomás e Helena se encontraram na varanda. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando sobre os vinhedos. Não acredito como Clara reagiu bem, Helena disse, apoiada na balaustrada ao lado dele. Ela me surpreende todos os dias. É mais madura do que a maioria dos adultos que conheço. Você tem sorte de ter uma filha assim? Nós temos sorte, Tomás a corrigiu, puxando-a para seus braços. E amanhã, nossa família vai estar completa. Helena se aninharam contra seu peito, mas ele sentiu tensão em seu corpo. Helena, o que há? Você está nervosa com o encontro? Estou aterrorizada, ela admitiu. E se Mateu não gostar de você? E se você não gostar dele? E se Clara ficar com ciúmes quando vir? A atenção que ele vai precisar? Helena, olhe para mim. Tomás ergueu seu queixo suavemente. Mateu é meu filho. Eu vou amá-lo incondicionalmente, não importa como ele seja, não importa de que cuidados ele precise. E Clara, você viu como ela reagiu? Ela está mais ansiosa que nós para conhecê-lo. E se ele não me perdoar por ter escondido a existência do pai durante todos esses anos? Ele é uma criança de 7 anos, Helena. Ele só quer ter uma família. E agora ele vai ter. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo carregado de promessas e esperanças para o futuro. Quando se separaram, Tomás segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Helena. Amo você. Amo nossa história. Amo nosso filho que ainda não conheço. E amo a possibilidade de construirmos algo real e duradouro juntos. Eu também te amo. Mais do que as palavras podem expressar. Na manhã seguinte, os três partiram, cedo para Porto Alegre. A viagem de 2 horas passou rapidamente, com Clara fazendo perguntas sobre Mateu e Helena, contando histórias sobre a personalidade do menino. Ele é muito curioso, Helena explicava, sempre fazendo perguntas sobre tudo. E é carinhoso, adora abraços e colo. Como eu era quando pequena, Clara perguntou. Exatamente como você. Na verdade, vocês são muito parecidos em algumas características. Tomás dirigia em silêncio, absorvendo cada informação sobre o filho. Sua mente estava dividida entre a ansiedade do encontro e a felicidade de finalmente ter a chance de conhecer Mateu. Chegaram ao hospital da criança por volta das 10 da manhã. Helena os guiou pelos corredores familiares até chegarem ao quarto, onde Mateu estava internado. Pararam na porta e Tomás sentiu seu coração disparar. Pronto? Helena perguntou a mão na maçaneta. Pronto. Tomás e Clara responderam juntos. Helena abriu a porta e Tomás viu seu filho pela primeira vez. Mateu estava sentado na cama, desenhando em um caderno. Era uma criança pequena para seus 7 anos, com cabelos castanhos claros e, exatamente como Helena havia descrito, olhos azuis idênticos aos de Tomás. Quando a porta se abriu, ele ergueu os olhos e sorriu radiante ao ver Helena. Mamãe! Ele exclamou, estendendo os braços. Helena correu até ele, abraçando-o com cuidado por causa dos equipamentos médicos. Oi, meu amor, como você está? Se sentindo? Melhor hoje. Os remédios não estão me dando tanto enjoo. Foi então que Mateu notou Tomás e Clara parados na porta. Seus olhos azuis se arregalaram e ele olhou questionadoramente para Helena. Mateu, Helena disse suavemente, essas são as pessoas especiais que eu falei para você. Esta é Clara e este é seu pai.
O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Mateu olhou para Tomás com uma intensidade que era surpreendente em uma criança tão pequena, estudando cada detalhe de seu rosto. Você tem os mesmos olhos que eu, Mateu disse finalmente. Tomás se aproximou lentamente da cama, sentindo como se estivesse caminhando em transe. E você tem o sorriso da sua mãe. Você é realmente meu pai, o pai de verdade? Sou sim, filho. A palavra filho saiu naturalmente, carregada de amor instantâneo. Mateu olhou para Clara. E você é minha irmã? Clara se aproximou da cama, sentando-se cuidadosamente na beira. Sou sua irmã mais velha, e estou muito feliz em te conhecer. Eu sempre quis ter uma irmã, Mateu disse sorrindo timidamente. E eu sempre quis ter um irmão mais novo, Clara respondeu. Tomás se sentou do outro lado da cama, e por um momento eles ficaram apenas se olhando. Então, Mateu estendeu uma mãozinha pequena e magra para ele. Oi, pai. Oi, filho. Quando suas mãos se tocaram, Tomás sentiu uma emoção avassaladora percorrer todo seu corpo. Era seu filho. Era realmente seu filho. A semelhança física era inegável, mas mais que isso, havia algo familiar na expressão de Mateu, na forma, como ele inclinava a cabeça quando estava pensando, no brilho determinado em seus olhos azuis. Por que você nunca veio me visitar antes? Mateu perguntou com a honestidade brutal das crianças. Tomás olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Porque eu não sabia que você existia, filho. Sua mãe e eu nos separamos antes de você nascer, e ela não conseguiu me contar. Sobre você. Por que vocês se separaram? Porque às vezes os adultos cometem erros, mas agora estamos juntos de novo, e eu quero conhecer tudo sobre você. Mateu sorriu, um sorriso que iluminou todo o quarto. Quer ver meus desenhos? Eu desenho muito bem. Adoraria ver seus desenhos. Para a próxima hora, Mateu mostrou todos os seus desenhos para Tomás e Clara, contou sobre seus amigos no hospital, sobre os livros que gostava de ler, sobre seus sonhos de quando ficasse melhor. Tomás ouvia cada palavra com fascínio, descobrindo que seu filho era inteligente, sensível e incrivelmente maduro para sua idade. Mateu, Clara disse em determinado momento, quando você sair do hospital, quer vir morar conosco. Temos uma casa grande com vinhedos, e você pode ter seu próprio quarto. Os olhos de Mateu brilharam. Sério, eu posso morar com vocês? Claro, Tomás respondeu. Somos uma família. Famílias moram juntas. Foi então que o Dr. Henrique entrou no quarto, interrompendo o momento familiar. Ele cumprimentou Helena e foi apresentado a Tomás e Clara. Como está nosso paciente hoje? O médico perguntou, verificando os equipamentos ao redor da cama. Muito melhor, Mateu respondeu animadamente. Doutor, este é meu pai e minha irmã, doutor. Henrique sorriu. Que bom. Uma família unida é fundamental para o tratamento. Ele se virou para Tomás. Senhor Bernardes, gostaria de conversar com o senhor sobre o estado de saúde do Mateu? Claro. Mateu, Clara, Helena disse. Que tal vocês me contarem sobre os planos para o quarto do Mateu enquanto o papai conversa com o doutor? Tomás seguiu o médico para um pequeno consultório adjacente ao quarto. Dr. Henrique fechou a porta e indicou uma cadeira. Senhor Bernardes, vou ser direto. O Mateu tem uma condição genética rara que afeta o funcionamento de alguns órgãos vitais. Por enquanto estamos controlando com medicamentos, mas a situação pode se deteriorar rapidamente. Tomás sentiu um frio na barriga. O que isso significa exatamente? Significa que ele pode precisar de um transplante de medula óssea nos próximos meses. Já iniciamos a busca por doadores compatíveis no Banco Nacional, mas as chances são baixas. E se não encontrarmos um doador compatível? O médico hesitou. A condição é progressiva, Sr. Bernardes. Sem o transplante, o prognóstico não é favorável. Tomás sentiu o mundo desabar ao seu redor. Acabara de conhecer seu filho e agora descobria que poderia perdê-lo. Doutor, eu gostaria de fazer o teste de compatibilidade. Claro,
Parentes próximos têm maior probabilidade de compatibilidade. Podemos colher o material hoje mesmo. E se eu for compatível? Então teríamos uma excelente chance de cura completa. Tomás assentiu, determinado. Faça os testes, todos os testes que forem necessários. Quando voltaram ao quarto, encontraram Clara, Helena e Mateu rindo de alguma história que Clara estava contando. Tomás observou a cena, sua família reunida, feliz apesar das circunstâncias, e sentiu uma força renovada crescer dentro dele. Pai, Mateu o chamou. Clara disse que vocês têm cavalos na fazenda. Temos sim. E quando você estiver melhor, vou te ensinar a montar. Sério, você promete? Tomás se aproximou da cama beijando a testa do filho. Prometo, e eu sempre cumpro minhas promessas. O resto da tarde passou rapidamente. Tomás fez os exames de compatibilidade, enquanto Helena e Clara permaneceram com Mateu. Quando os resultados ficaram prontos, Dr. Henrique os chamou novamente. Senhor, Bernardes, o médico disse sorrindo. Tenho excelentes notícias. O senhor é compatível, podemos agendar o transplante para a próxima semana. Tomás sentiu um alívio tão grande que teve que se sentar. Tem certeza? Absoluta. É uma compatibilidade quase perfeita. As chances de sucesso são muito altas. Então vamos fazer isso, o mais rápido possível. Quando voltaram ao quarto, para dar a notícia, encontraram Mateu dormindo no colo de Helena, enquanto Clara lia um livro em voz baixa. A cena era tão perfeita, tão natural, que Tomás teve que parar na porta para absorvê-la. Como foi? Helena perguntou baixinho, tentando não acordar Mateu. Sou compatível, Tomás sussurrou. Podemos fazer o transplante na próxima semana. Helena fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Clara largou o livro e se jogou nos braços do pai. Ele vai ficar bem? Ela perguntou. Vai ficar bem. Tomás confirmou abraçando a filha. Nossa família vai ficar bem. Naquela noite, no hotel onde estavam hospedados em Porto Alegre, Helena e Tomás conversaram sobre os próximos passos. Clara estava dormindo no quarto ao lado, exausta emocionalmente do dia intenso. Não acredito que tudo vai dar certo, Helena disse, aninhada nos braços dele na cama. Vai dar certo porque estamos juntos, porque Mateu é forte, porque temos amor suficiente para superar qualquer obstáculo. Tomás? Sim. Obrigada por perdoar meus erros, por aceitar Mateu, por nos dar uma chance. Helena, não há nada para perdoar. Você fez o que achou melhor na época. E agora estamos aqui, com nossos filhos, construindo o futuro que sempre sonhamos. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E amanhã vamos começar oficialmente nossa vida como uma família de verdade. Do quarto ao lado, Clara sorriu no escuro. Havia escutado a conversa através da parede fina do hotel, e seu coração estava cheio de alegria. Finalmente, seu pai seria feliz. Finalmente, ela teria o irmão que sempre quis. Finalmente, eles seriam uma família completa. E mesmo sabendo dos desafios que estavam por vir, o transplante, a recuperação, a adaptação de todos viverem juntos, Clara não tinha medo, porque agora eles tinham a coisa mais poderosa do mundo, o amor verdadeiro de uma família unida. A semana que antecedeu o transplante passou como um borrão de exames médicos, consultas e preparativos. Tomás havia cancelado todos os compromissos da vinícola, deixando a operação nas mãos de seu gerente de confiança, enquanto se dedicava integralmente à família. Helena não saía do lado de Mateu, oscilando entre momentos de esperança e crises de ansiedade que ela tentava esconder do filho. Clara, por sua vez, havia se transformado na irmã mais velha perfeita. Todos os dias após a escola, ela corria para o hospital com a mochila cheia de desenhos, livros e pequenos presentes para Mateu. Havia algo tocante na forma como ela naturalmente assumiu o papel de protetora, como se tivesse nascido para ser irmã mais velha. Mateu, olha o que eu trouxe hoje, Clara exclamou, entrando no quarto hospitalar com seu entusiasmo contagiante. Era quinta-feira, 2 dias antes do transplante, e o menino estava visivelmente mais fraco, mas ainda assim sorriu ao ver a irmã. O que é?
Perguntou ele, tentando se sentar melhor na cama. Lembra que você disse que queria aprender a tocar piano? Clara tirou da mochila um pequeno teclado eletrônico. Não é um piano, de verdade, mas serve para começar. Trouxe alguns livros básicos também. Os olhos de Mateu brilharam como se Clara tivesse lhe dado o maior tesouro do mundo. Sério? Você vai me ensinar? Claro, vamos começar com parabéns para você, que é facinho. Tomás observava a cena do canto do quarto, onde havia montado um pequeno escritório improvisado para não perder completamente o contato com os negócios. Mas, na verdade, passava mais tempo observando os filhos interagirem do que trabalhando. Era fascinante ver como Clara e Mateu haviam se conectado instantaneamente, como se tivessem crescido juntos a vida toda. Helena entrou no quarto carregando café para todos, uma rotina que havia se estabelecido naturalmente. Ela parecia cansada, com olheiras que nem a maquiagem conseguia disfarçar completamente. Mas havia uma serenidade nova em sua postura. Pela primeira vez em 8 anos, não estava carregando o peso sozinha. Como está nosso pianista em treinamento? Ela perguntou, beijando a testa de Mateu. Clara está me ensinando uma música, Mateu respondeu animadamente, tocando algumas notas desafinadas no pequeno teclado. Que lindo, meu amor. Helena se aproximou de Tomás, que a puxou para seu colo na poltrona. O gesto foi natural, como se fizessem isso há anos. Dr. Henrique passou aqui há pouco. Disse que todos os exames pré-operatórios saíram dentro do esperado. Isso é bom? É excelente. Significa que podemos prosseguir com o transplante no sábado, conforme planejado. Tomás a abraçou mais forte. Nos últimos dias, havia descoberto que Helena era ainda mais forte do que se lembrava. Durante toda a semana, ela havia sido a força estabilizadora para todos eles. Organizando horários, coordenando com os médicos, cuidando dos detalhes práticos, enquanto ele se concentrava nos aspectos médicos e Clara se dedicava a entreter. Mateu, Helena, ele disse baixinho próximo ao seu ouvido, você está conseguindo dormir? Algumas horas por noite, mas está tudo bem. Depois do transplante, quando soubermos que deu certo, aí eu durmo 3 dias seguidos. Vai dar certo, Tomás afirmou com convicção. Tem que dar certo. Pai, Mateu o chamou, interrompendo a conversa íntima. Você está com medo do transplante? A pergunta pegou Tomás desprevenido. Durante toda a semana, eles haviam tentado manter as conversas leves, focando no futuro positivo em vez dos riscos. Mas Mateu era uma criança perceptiva, que captava as nuances emocionais dos adultos ao seu redor. Um pouco, Tomás respondeu honestamente, aproximando-se da cama. Mas não estou com medo por mim. Estou com medo de que você sofra. Vai doer. Talvez um pouco no começo, mas depois você vai ficar melhor. Muito melhor. Mateu pensou por um momento, brincando com as teclas do teclado. Pai, depois que eu ficar bom, você não vai mais ir embora? A pergunta atingiu Tomás como um soco no estômago. Nunca mais, filho, prometo. E a mamãe? Ela também vai ficar? Claro que sim, Helena respondeu, aproximando-se da cama. Nós somos uma família agora. Famílias ficam juntas. Para sempre? Para sempre, Tomás confirmou. Clara parou de organizar os livros de música e se juntou ao grupo ao redor da cama. Mateu, sabe o que a gente vai fazer quando você sair do hospital? O quê? Vamos fazer uma festa. Uma festa de bem-vindo à família só para você. Com bolo. Com o maior bolo de chocolate do mundo. E música. Você vai tocar piano para a gente. Mateu riu, o som ecoando pelo quarto e aquecendo o coração de todos. Era um riso puro, infantil, cheio de esperança e expectativa. Naquele momento, Tomás teve certeza absoluta de que tudo daria certo. Tinha que dar. O sábado chegou com uma manhã fria e chuvosa. Tomás foi o primeiro a acordar no hotel às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. Ficou na janela observando a cidade acordar lentamente, tentando acalmar a ansiedade que crescia em seu peito como uma criatura viva. Não conseguiu dormir? Helena apareceu atrás dele, envolvendo-o em um abraço pelas costas. Dormi algumas horas. E você?
Mesma coisa. Ela encostou a cabeça em suas costas. Tomás, preciso te falar uma coisa. Algo no tom de voz dela fez Tomás se virar. O que foi? Helena hesitou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava nervosa. Eu liguei para o Dr. Henrique ontem à noite. Queria confirmar alguns detalhes sobre o procedimento. E? Ele me explicou que existe uma pequena possibilidade de complicações. Para você, quero dizer. O procedimento de retirada da medula óssea é seguro, mas não é isento de riscos. Tomás segurou os ombros dela. Helena, você está preocupada comigo? Estou aterrorizada. As palavras saíram como um sussurro desesperado. Tomás, e se algo der errado? E se eu perder você também? Não posso passar por isso de novo. Olhe para mim. Tomás ergueu o queixo dela suavemente. Não vai dar errado. E mesmo que houvesse risco, eu faria isso de qualquer forma. É meu filho, Helena, nosso filho. Eu sei, mas... Não há mas. Nós vamos salvar Mateu, e depois vamos viver felizes juntos pelo resto de nossas vidas. Os 4. Helena assentiu, tentando absorver a confiança dele. Você promete que vai ter cuidado? Que vai avisar os médicos se sentir qualquer coisa estranha? Prometo. 2 horas depois, chegaram ao hospital. Clara estava mais quieta que o normal, carregando uma pequena mochila com livros para se distrair. Durante a longa espera, Mateu estava sendo preparado para o procedimento, sedado, mas ainda consciente o suficiente para acenar para a família. Oi, pai, ele disse com voz sonolenta. Obrigado por me ajudar. Não precisa agradecer, filho. É para isso que os pais existem. Pai? Sim. Depois que eu ficar bom, você vai me ensinar a cuidar dos vinhedos? Tomás sentiu a garganta apertar. Vou ensinar tudo o que você quiser aprender. E a Clara também? E a Clara também. Que bom. Então vamos ser uma família de vinicultores. Vamos ser uma família de vinicultores, Tomás confirmou, beijando a testa do filho. O procedimento durou 4 horas. Tomás foi o primeiro a ser operado, no centro cirúrgico ao lado. A retirada da medula óssea foi mais desconfortável do que dolorosa, mas ele permaneceu focado no objetivo maior. Cada momento de desconforto que sentisse seria convertido em uma chance de vida para Mateu. Enquanto isso, no centro cirúrgico ao lado, Mateu recebia a medula óssea que poderia salvá-lo. Helena e Clara esperavam na sala de espera, segurando as mãos uma da outra, rezando silenciosamente para que tudo desse certo. Helena, Clara disse em determinado momento, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo de que eu fique com ciúmes do Mateu? A pergunta pegou Helena desprevenida. Por que você pergunta isso? Porque eu percebo que você às vezes me olha como se estivesse preocupada, como se achasse que eu poderia ficar brava por ter que dividir o papai com ele. Helena segurou as mãos de Clara entre as suas. Clara, você sabe que isso não é verdade, não sabe? Seu pai tem coração suficiente para amar vocês dois sem medida. Eu sei disso, e eu também tenho. Clara sorriu, um sorriso maduro e cheio de amor. Helena, eu quero que você saiba que eu não vejo você como uma estranha que entrou na nossa família. Eu vejo você como uma segunda mãe, e o Mateu como meu irmão de verdade. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Clara, você é uma menina incrível. Sua mãe ficaria muito orgulhosa da pessoa que você se tornou. Acho que ela gostaria de você também. Acho que ela ficaria feliz em saber que o papai encontrou alguém para amar e que não está mais sozinho. Você realmente pensa isso? Tenho certeza. Minha mãe era uma pessoa generosa. Ela queria que todos fossem felizes. Foram interrompidas pela chegada do Dr. Henrique, ainda vestindo os scrubs cirúrgicos. Ambas se levantaram imediatamente, os corações disparando. Como foi, Helena? Perguntou, tentando ler a expressão do médico. Tudo correu perfeitamente. Tanto o procedimento no Sr. Bernardes quanto no Mateu foram sucessos completos. O Sr. Bernardes já está na recuperação e Mateu está sendo transferido para a UTI,
que é protocolo padrão para este tipo de transplante. Helena se jogou numa cadeira, o alívio fazendo suas pernas fraquejarem. Eles estão bem? Os dois estão bem? Estão excelentes. O Sr. Bernardes deve ter alta amanhã. E o Mateu... Bem, agora é questão de aguardar. Nas próximas semanas vamos monitorar se a medula óssea está sendo aceita pelo organismo dele. E as chances? Clara perguntou. Muito boas. A compatibilidade era quase perfeita e ambos são jovens e saudáveis. Estou otimista. Uma hora depois, Helena e Clara puderam ver Tomás na recuperação. Ele estava acordado, mas claramente sob efeito da anestesia, com um sorriso bobo no rosto. Oi, minhas princesas, ele disse com voz pastosa. Como está nosso menino? Bem, Helena respondeu beijando sua testa. Tudo correu perfeitamente. Que bom. Estou meio tonto, mas me sinto como um herói. Clara riu. Você é um herói, pai. O herói do Mateu. Somos todos heróis. Somos uma família de heróis. As próximas 2 semanas foram uma montanha-russa emocional. Mateu permaneceu na UTI, sendo monitorado 24 horas por dia, enquanto seu corpo lutava para aceitar a nova medula óssea. Alguns dias eram melhores que outros. Havia momentos de esperança, quando os exames mostravam sinais positivos, e momentos de medo, quando ele desenvolvia febre ou outros sintomas que indicavam possível rejeição. Tomás se recuperou rapidamente de seu procedimento e passou todos os dias no hospital, dividindo tempo entre trabalhar em seu laptop e estar presente para a família. Helena praticamente morou no hospital durante essas 2 semanas, saindo apenas para tomar banho e trocar de roupa. Clara manteve sua rotina escolar, mas todas as suas horas livres eram dedicadas ao irmão. Foi durante a 2ª semana que aconteceu o primeiro grande susto. Mateu desenvolveu uma febre alta durante a madrugada e os médicos precisaram medicá-lo intensivamente para controlar o que parecia ser o início de uma rejeição. Helena estava inconsolável. Às 3 da manhã, ela se encontrava no corredor do hospital chorando desesperadamente quando Tomás a encontrou. Helena, vem aqui, ele disse puxando-a para seus braços. E se não der certo, Tomás? E se eu o perder? Não posso viver sem ele. Você não vai perdê-lo. Ele é forte como a mãe dele. Mas e se... Não há e se. Mateu vai ficar bem. Dr. Henrique disse que isso é normal, que o organismo dele está se adaptando. Tenho tanto medo. Eu também tenho medo. Mas não posso deixar que o medo me paralise. Tenho que acreditar que tudo vai dar certo. Helena se afastou ligeiramente, olhando em seus olhos. Como você consegue ser tão forte? Porque tenho vocês. Porque finalmente tenho uma família completa e vou lutar por ela com todas as minhas forças. Tomás? Sim? Depois que o Mateu ficar bem, depois que sairmos daqui, eu quero casar com você. A declaração o pegou completamente desprevenido. Helena, eu quero que sejamos uma família de verdade, oficial. Quero que Clara seja oficialmente minha filha também, e que Mateu tenha seu sobrenome. Quero que não haja mais segredos, mais separações, mais tempo perdido. Tomás a beijou ali mesmo, no corredor do hospital às 3 da manhã, com lágrimas nos olhos. Eu aceito. Aceito casar com você, construir uma vida com você, envelhecer ao seu lado. Mesmo sabendo que não será fácil, que vai haver dias difíceis que o Mateu vai precisar de cuidados especiais por um tempo, principalmente por isso. Quero estar ao seu lado em todos os momentos bons e ruins. No dia seguinte, a febre de Mateu baixou. No 3º dia, os exames mostraram que a medula óssea estava sendo aceita pelo organismo. No 5º dia, ele foi transferido da UTI para um quarto comum. No 7º dia, estava sentado na cama, tocando seu pequeno teclado e sorrindo para toda a equipe médica. Parece que temos um milagre aqui, Dr. Henrique comentou durante uma de suas visitas diárias. Os exames de Mateu estão excepcionais. A medula óssea está funcionando perfeitamente. Isso significa que ele está curado? Helena perguntou quase sem acreditar. Significa que ele está no caminho certo para a cura, completa. Ainda vamos precisar de alguns meses de acompanhamento, mas estou muito otimista.
Quando ele pode ir para casa? Clara perguntou. Se tudo continuar progredindo assim, talvez na próxima semana. Naquela noite, os 4 estavam reunidos no quarto de Mateu, que finalmente havia ganhado cores novamente. Ele estava animado, fazendo planos para quando saísse do hospital. Pai, você vai me mostrar como fazem o vinho? Ele perguntou. Vou mostrar cada etapa do processo, desde o plantio das uvas até o engarrafamento. E eu posso ter um cavalo? Você pode ter o cavalo que quiser. E Clara, você vai me ensinar a tocar piano de verdade? Vou te ensinar tudo o que eu sei, Clara respondeu, bagunçando os cabelos do irmão. E mamãe, você não vai mais trabalhar longe da gente? Helena olhou para Tomás, que assentiu encorajadoramente. Nunca mais, meu amor. Vamos morar todos juntos como uma família. Para sempre? Para sempre. Mateu sorriu, aquele sorriso radiante que se tornara a coisa mais preciosa do mundo. Para todos eles. Então agora eu tenho tudo o que sempre quis, um pai, uma irmã, uma família de verdade. E nós temos você, Tomás disse beijando a testa do filho. Nossa família está completa. Mas mesmo no meio de toda aquela felicidade, Helena não conseguia se livrar completamente de uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando, como se houvesse uma peça do quebra-cabeças que ainda não havia se encaixado. Era uma intuição vaga, mas persistente. Ela não sabia que, naquele exato momento, a 200 quilômetros de distância, no Vale dos Vinhedos, alguém estava observando a mansão dos Bernardes através de binóculos, tomando notas em um caderno e fazendo telefemas para números não identificados. Helena não sabia que sua felicidade estava prestes a ser testada mais uma vez, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Mas, por enquanto, naquele quarto de hospital, com sua família reunida ao redor de Mateu, ela se permitiu acreditar que o pior havia passado, que finalmente poderiam viver em paz, que nada mais poderia ameaçar a felicidade que haviam conquistado com tanto sofrimento. 3 dias depois, Mateu recebeu alta hospitalar. A saída do hospital foi um momento de celebração pura. Ele estava radiante, carregando seu pequeno teclado numa mão e segurando a mão de Clara com a outra, enquanto Helena e Tomás organizavam os últimos detalhes com a equipe médica. Lembrem-se, Dr. Henrique disse a Helena, medicação rigorosamente nos horários, nada de aglomerações por enquanto, e qualquer sintoma diferente, me liguem imediatamente. Entendido, doutor. Obrigada por tudo. Foi um prazer cuidar desta família. Raramente vejo tanta união e amor. No carro, a caminho do Vale dos Vinhedos, Mateu não parava de fazer perguntas sobre a vida que o aguardava. Clara respondia pacientemente, descrevendo cada cômodo da casa, cada canto da propriedade, cada detalhe da rotina familiar. Mateu, Helena disse, virando-se para trás para olhar o filho. Lembra que conversamos sobre você chamar o Tomás de pai? Lembro, pai, Mateu disse testando a palavra e sorrindo. Pai, 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 gosto do som. Tomás sentiu o peito se apertar de emoção. E eu gosto de ouvir. E Clara, posso te chamar de Mana? Claro, eu sempre quis ser chamada de Mana. E você, mamãe? Mateu se virou para Helena. Agora você vai casar com o papai e ser uma família de verdade? Helena olhou para Tomás, que estava dirigindo, mas sorriu no retrovisor. Sim, meu amor, vamos ser uma família de verdade. Quando? Quando você estiver completamente recuperado. Queremos que você seja nosso pajem. O que é pajem? É a pessoa mais importante do casamento depois dos noivos, Clara explicou. Você vai levar as alianças. Sério? Que legal! Quando chegaram à mansão, Dona Alzira estava esperando na porta com um sorriso de orelha a orelha e um bolo de chocolate gigante. Bem-vindo à casa, menino, ela exclamou, abraçando Mateu com cuidado. Preparei seu quarto favorito e fiz seu bolo. Favorito? Como você sabe qual é meu bolo favorito? Mateu perguntou rindo. Porque chocolate é o bolo favorito de toda criança inteligente. Tomás carregou Mateu nos braços para mostrar a propriedade, enquanto Helena e Clara organizavam seus pertences. Quando chegaram ao quarto que havia sido preparado especialmente para ele, decorado com temas de música e natureza, Mateu ficou sem palavras. Este quarto é meu?
Ele perguntou, mal acreditando. Só seu, Tomás confirmou. E se quiser mudar alguma coisa, é só falar. Não quero mudar nada. Está perfeito. Naquela noite, durante o jantar, a família toda estava reunida pela primeira vez na casa dos Bernardes. Era uma cena doméstica perfeita. Clara contando sobre a escola, Mateu fazendo 1000 perguntas sobre tudo, Helena ajudando Dona Alzira a servir e Tomás observando tudo com um sorriso permanente no rosto. Pai, Mateu disse de repente, obrigado. Obrigado por quê? Por me salvar, por me dar uma família, por me fazer feliz. Tomás se levantou da cadeira, contornou a mesa e abraçou o filho. Filho, você não precisa me agradecer. Você me salvou também, vocês todos me salvaram. Como assim? Porque antes de conhecer vocês, eu estava apenas existindo. Agora, eu estou vivendo de verdade. Era verdade. Pela primeira vez em 8 anos, Tomás se sentia completo. Sua família estava reunida, sua casa estava cheia de vida e amor, e o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada. Mas lá fora, nas sombras do jardim, alguém continuava observando. Alguém que tinha planos muito diferentes para a família Bernardes. Alguém que não pretendia deixar que essa felicidade durasse muito tempo. O telefone tocou tarde naquela noite, quando todos já estavam dormindo. Helena atendeu, sonolenta, sem olhar o identificador de chamadas. Alô? Silêncio do outro lado da linha. Alô, quem é? Uma voz masculina, distorcida, sussurrou. Aproveite enquanto pode, Helena. Nem tudo é o que parece. A ligação foi cortada, deixando Helena, com o coração disparado e uma sensação de terror crescendo em seu peito. Ela olhou para Tomás, que dormia profundamente ao seu lado, e para Clara no quarto ao lado, e para Mateu no quarto dele. Sua família estava segura, estava em casa, estava junta. Mas aquela voz ao telefone havia plantado uma semente de medo que Helena sabia que não conseguiria ignorar, porque algumas felicidades são frágeis demais para durarem para sempre. E a dela estava prestes a ser testada de formas que ela nem conseguia imaginar. 3 semanas haviam se passado desde a ligação, misteriosa, e Helena não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Era uma intuição persistente, como uma sombra que a seguia durante os dias ensolarados no Vale dos Vinhedos. Mateu estava se recuperando magnificamente, brincando com Clara, ajudando Tomás nas tarefas mais leves da vinícola, enchendo a casa com risadas que ecoavam pelos corredores da mansão. Externamente tudo parecia perfeito, mas Helena carregava uma tensão constante que não conseguia explicar nem dissipar. Era uma manhã de quinta-feira quando tudo desmoronou. Helena estava na cozinha preparando o café da manhã quando ouviu o som de carros subindo a estrada de acesso à propriedade. Olhou pela janela e viu 2 veículos escuros se aproximando da casa. Seu sangue gelou quando reconheceu o homem que saía do primeiro carro. Eduardo Mendes, 52 anos, dono de uma rede de hotéis em Florianópolis e uma das pessoas mais desprezíveis que ela já havia conhecido. Não pode ser, ela murmurou, as mãos tremendo, enquanto apoiava nas bancadas da cozinha. Eduardo Mendes havia sido seu patrão 3 anos atrás, quando ela trabalhou como governanta em uma de suas propriedades. Um homem casado, poderoso e sem escrúpulos, que havia tentado chantageá-la sexualmente em troca de manter o emprego. Quando Helena o rejeitou e ameaçou denunciá-lo, ele a demitiu inventando acusações de roubo, quase destruindo sua reputação no mercado de trabalho doméstico. Ela havia conseguido provar sua inocência, mas o trauma da experiência a havia marcado profundamente. E agora ele estava ali, na porta de sua nova vida, como um fantasma do passado que vinha assombrá-la. Helena, quem são essas pessoas? Dona Alzira perguntou, entrando na cozinha com uma expressão preocupada. Eles estão perguntando por você na porta. Eu preciso falar com o Tomás, Helena disse, tentando controlar o pânico que crescia em seu peito. Ele está no escritório com os meninos. Quer que eu chame? Não, eu vou até lá. Helena correu pelos corredores da mansão, o coração batendo descompassado. Encontrou Tomás em seu escritório,
mostrando gráficos de produção para Clara e Mateo, que ouviam com interesse genuíno as explicações sobre o negócio da família. Tomás, ela disse, entrando no cômodo com os Atsus e rosto pálido,